Boa noite, irmãos. Vamos começar mais um culto de quinta-feira. Para iniciarmos, vamos começar com a oração pedindo para que Deus possa estar conduzindo esse momento e que tudo seja feito e que seja para a honra e glória dele. Senhor, queremos te agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui em tua presença. Te agradecemos, Senhor, por cada irmão que está em seu lar, que está dedicando esse tempo para aprender do Senhor e para cultuar o Senhor. Ajuda, Senhor, para que a mensagem pregada hoje toque nossos corações, que nós possamos aprender e cada dia mais praticar. Abençoa cada irmão, cada amigo que está nos assistindo, que o Senhor possa estar cuidando nesse momento e cuidando também de nós aqui, para que possamos fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então vamos iniciar louvando. Cântico Estrela da Manhã, número 19, para quem tem os livretos. Em seguida vamos cantar essa paz, número 3. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém? Vamos continuar louvando com o cântico Essa Paz.
passar agora a palavra para o irmão Paulo, que vai trazer a meditação dessa noite. Amém. Gostaria de primeiramente desejar uma boa noite, um bem-vindo aos amigos, aos irmãos que nos acompanham nesta gravação, nesse culto. Dizer que para nós estarmos aqui é um motivo de satisfação, de alegria, poder junto com os irmãos proporcionar esse culto, né? Para você que está na sua casa, no seu trabalho, quero desejar desde já que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a sua família, que Ele esteja abrindo seu coração, abrindo sua mente, assim como o nosso, para estarmos lendo e meditando na sua palavra. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Paulo, eu sou o irmão Paulo, congrego aqui na Igreja Batista Regular, no Graciliano Ramos, Maceió, Alagoas. Aqueles que porventura não conhecerem, estão convidados a, quando estiverem visitando nosso estado, conhecer aqui a nossa congregação, nossa comunidade de fé. Você será muito bem-vindo. Gostaria de chamar a sua atenção para o livro segundo escreveu Marcos. Pegue sua Bíblia, deixe ela aberta, que nós faremos a leitura de alguns versículos, vocês podem estar acompanhando. Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. A partir do verso 17. Vamos fazer a leitura da Sagrada Escritura. Você pode acompanhar. Eu estou aqui com a versão corrigida e revisada, mas você pode pegar a sua versão, que é a essência, o espírito que fez com que os escritores fossem inspirados é o mesmo. Então, a versão que eu estou é corrigida e revisada, e eu farei a leitura a partir do verso 17. Acompanhe aí, onde quer que você esteja. Verso 17 diz o seguinte: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Verso 20. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E no 24 continua: E os discípulos se admiraram destas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão dificilmente é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus.
É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Vamos orar agradecendo ao Senhor pela palavra. Pai Santo, Deus maravilhoso, graças te damos, ó Deus, por esta rica oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de estarmos aqui diante das tuas palavras, diante das Sagradas Escrituras, para estarmos lendo, estarmos meditando, estarmos sendo alimentados pela tua glória, pela tua graça que é transmitida através dessa palavra, pela edificação que nós conseguimos. Que nós estejamos aqui, Pai, com o único intuito de glorificar o teu santo e poderoso nome, de estarmos sendo edificados pelo teu Espírito, que ele desde já esteja ainda mais abrindo nossa mente, abrindo nosso entendimento, abrindo a nossa boca, não para falar aquilo que nós achamos, aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem para falar neste momento para com cada um de nós. É no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos e porque nós cremos, já te agradecemos. Amém. Irmãos, feita a leitura da palavra, é necessário fazermos alguns adendos com relação ao escritor desse evangelho, né? Como todos sabem, o evangelho de Marcos, assim como Lucas, não foi apóstolo de Cristo, não seguiu a Cristo nos seus 3 anos e meio, 3 anos e pouco do seu ministério. Mas Marcos, ele, segundo Pápias, um dos pais da igreja, ele é o Marcos citado em Atos 12:12, filho de Maria, onde alguns cristãos se reuniam. Foi para onde Pedro correu após sair do cárcere, né? De forma milagrosa, Pedro teria se dirigido a uma residência onde alguns irmãos estavam reunidos. E Atos 12:12 fala que era a casa de Maria, mãe de João Marcos. E Pápias, que é um dos pais da igreja do século II, fala que esse João Marcos é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, né? Um dos evangelhos sinóticos, assim como Mateus e Lucas. Marcos, apesar de ser o menor dos 4 evangelhos, ele é o evangelho que mais registra milagres de Cristo, né? Marcos, ele, segundo historiadores, ele era muito jovem durante o ministério de Cristo. Ele não teria caminhado com Cristo, mas ele teria conhecido Cristo pessoalmente. E posteriormente, após a morte e ressurreição de Cristo, ele teria caminhado com Paulo, teria sido um discípulo de Paulo, né? Paulo cita João Marcos em uma das suas cartas. E posteriormente ele teria sido apóstolo de Pedro em Roma, que foi de onde ele teria escrito o Evangelho de Marcos, através dos relatos de Pedro. Há algumas linhas de historiadores que pensam que ele teria escrito após o ano 70, alguns retratam que ele teria escrito o Evangelho de Marcos antes do ano 70, por volta da década do ano 60, 65, por aí. Mas isso aí são fatos históricos, né? Esses fatos históricos humanos tendem a divergir, mas o que não diverge é a essência da palavra, a inspiração da palavra que é dada pelo Espírito Santo. E é essa que nos interessa nessa noite, captarmos através do Espírito Santo o que é que o Senhor quis transmitir com essa passagem. Uma passagem bastante conhecida em algumas Bíblias, tem o título O Jovem Rico, né? Uma passagem que se encontra nos 3 evangelhos, como eu já falei, Mateus, Marcos e Lucas registram essa passagem, esse momento entre Jesus e esse jovem. E ela começa com um questionamento desse homem. Ele faz uma pergunta para Cristo, né? Nós vemos no versículo 17, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no versículo 17, Marcos diz que Jesus, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mateus e Lucas falam que após Jesus ter proferido algumas palavras, você pode ver aí 2 versículos antes, no versículo 15 de Mateus, ou melhor, desculpa, de Marcos 10, verso 15, Jesus fala o seguinte, após alguns questionamentos dos discípulos em proibir que crianças fossem levadas a Jesus. Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino ou como uma criança, como existem algumas versões, de maneira nenhuma entrará nele, entrará no reino de Deus. Então,
Marcos fala que Jesus falou essas palavras e saiu, e esse homem veio ao seu encontro. Já Mateus e Lucas falam que assim que Jesus terminou essas palavras, esse homem que Lucas fala que é um príncipe. Você pode olhar, Mateus capítulo 19 e Lucas capítulo 18 relatam a mesma cena, o mesmo fato. Só que Lucas fala que esse homem era um príncipe. Ele não era um príncipe no conceito de príncipe que nós temos hoje, filho de um rei. Essa palavra príncipe no original grego dá uma ideia de um cargo de liderança, que podia ser um governador, um líder, um chefe. Ele tinha uma posição de liderança dentro da comunidade judaica. Então, Lucas fez questão de registrar isso. Mas Marcos diz que um homem, alguém correu na direção de Jesus. E nós vemos que esse homem chega com um questionamento, com uma dúvida, com uma pergunta para Jesus. Ele fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nós podemos já identificar, além da pergunta dele, uma falha no entendimento dele com relação à salvação. Ele pergunta para Cristo o que é que ele deve fazer para herdar a vida eterna. O que é que ele poderia fazer? Que atitude dele o levaria a entrar na vida eterna? Então Jesus responde para ele o seguinte no verso 18. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Você vê, Jesus falou nos evangelhos que os fariseus, os religiosos da época, adoravam ser saudados nas praças, ser reverenciados, ser convidados para orações nas casas das mulheres, nas casas das viúvas, onde eles iam com o intuito de comer o que elas tinham para oferecer. Mas Jesus é diferente. Jesus não recebia glória de homem. Jesus não esperava ter o ego massageado, como aqueles religiosos daquela época tinham. E a gente vê hoje também isso acontecendo, infelizmente. Mas Jesus não. Então Jesus o repreende. Por que você me chama de bom? Só existe um bom. Ou seja, ele não queria ter o ego massageado e não queria que ele tratasse aqueles religiosos também daquela época dessa forma. Claro que Jesus era bom, nós sabemos disso. Mas ele repreende com essa ênfase, de não estar massageando o ego dos religiosos, dos mestres, dos rabis daquela época, que ele reverenciasse a Deus. E ele diz o seguinte: por que me chamas de bom? Não há um bom senão um que é Deus. E ele segue no verso 19 dizendo o seguinte: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E esse versículo chama muito a nossa atenção. Por quê? Porque nós sabemos que não é cumprindo os mandamentos que alguém entrará no reino dos céus, porque é impossível ao homem. O que foi impossível aos homens, Jesus cumpre, e é cumprir toda a lei de Deus, servir a Deus em perfeição, como homem, justo e bom. Mas ele cita os mandamentos, e o que eu acho interessante também, que nós vemos aqui de interessante, é que ele pula para o 6º mandamento. Ele vai para os mandamentos chamados mandamentos horizontais, que são os mandamentos de relacionamento entre o homem e seu próximo. Ele pula os chamados, como alguns teólogos chamam, dos mandamentos verticais, que é o relacionamento entre o homem e o próprio Deus. Como o primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim ou além de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado. E o 5º, que seria honra teu pai e tua mãe, Jesus fala no último, ele cita de forma última. Mas não entrando nessa questão da ordem dos mandamentos, mas Jesus entra na questão dos mandamentos de relacionamento. Porque Jesus sabia e sabe hoje qual é o que nós precisamos ser curado em nossos corações. O que é necessário que seja jogado luz para que nós vejamos aquilo que nos aflige, aquilo que nos prende, aquilo que nos torna escravos. Jesus conhecia o coração daquele homem. Eu não sei se ele, ao ouvir Jesus dizer que quem não recebeu o reino dos céus como uma criança não entrará nele, e ele, por ser rico, ser importante, muito provavelmente conhecido, e cumprir os mandamentos de Deus, como ele mesmo afirma, mesmo assim, ao ouvir essas palavras de Jesus no verso 15, que quem não recebeu o reino dos céus como uma criança não entrará nele, pode ter ardido no coração dele uma certeza que, mesmo diante dessa vida que ele levava, de cumprir os mandamentos, segundo ele, e ser uma pessoa abençoada, segundo a visão da época, por ser uma pessoa abastada de bens,
né, uma pessoa conhecida, uma pessoa de cargo de liderança, podia ser que em seu coração ele tenha a certeza que lhe faltava algo. Lhe faltava algo. De repente ele até sabia que algo era esse, mas ele foi perguntar a Jesus com a esperança ou de Jesus aprová-lo, né, mesmo diante daquela falha que ele possa ter, ou de Jesus identificar uma outra falha, para que ele fosse, como diz Mateus, perfeito. Em Mateus, Jesus diz, só te falta uma coisa para ser perfeito, né? Então ele questiona Jesus e ele vai a Jesus com uma pergunta. E no verso 19, Jesus fala os mandamentos, do sexto ao último mandamento, né? Então, Jesus demonstra aí e faz com que ele perceba que, para quem achava que cumpria todos os mandamentos, né, ele pergunta, em Mateus ele pergunta, quais mandamentos? Você pode acompanhar na sua Bíblia, se você tiver a oportunidade de abrir Mateus, quando Jesus fala que ele deve, para entrar no reino dos céus, ele deve seguir os mandamentos, cumprir os mandamentos. Em Mateus ele pergunta, quais seriam esses? Então ele teria uma dúvida com relação ao cumprimento dos mandamentos. Então Jesus, por nos conhecer e conhecer esse jovem, esse homem, ele vai no cerne da questão, no problema da questão. Nós vemos que Jesus, Deus, apesar de ter princípios universais para todos os homens de forma geral, assim como nós temos para nossos filhos, existem coisas que são peculiares de cada pessoa, né? Problemas que precisam ser resolvidos, mágoas que precisam ser curadas. Você vê que para esse homem ser perfeito, Jesus diz, falta-te cumprir algumas coisas. No caso, ou melhor, para que ele fosse perfeito, ele precisaria vender tudo que tinha, como diz aqui no verso 20. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, com amor, ou melhor, como tem escrito aqui, o amou e disse. Jesus olhou para ele de uma forma amorosa, uma forma penosa, vendo alguém que se achava cumpridor dos mandamentos, está ali ainda procurando saber de algo que ele precisasse fazer, como se por ele mesmo ele pudesse conseguir a salvação. Aí Jesus diz, no 21, olhando para ele, o amou e disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Eu acho interessante e bonito a forma como Jesus trata cada um de nós, como ele tratou nos relatos dos evangelhos. Você vê que para Nicodemos, ele disse, necessário vos é nascer de novo, né? Para Jairo, ele fala, não temas, crê somente. Ele sabia do temor de Jairo pela morte de sua filha. Para a mulher que foi pega em ato de adultério, ele disse, vai e não peques mais. Poderíamos citar vários outros, mas Jesus nos conhece de forma íntima, ele sabe o que há no seu coração, ele sabe o que há no meu coração, ele sabia o que havia no coração desse jovem. Ele sabe das nossas necessidades, daquilo que precisa ser curado, daquilo que nós precisamos ser libertos, daquilo que nós precisamos entender para segui-lo melhor, aquele fardo que nós carregamos. Então ele vai no cerne da questão, ele fala para esse homem, falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e me segue. Por que Jesus vai diretamente nos mandamentos horizontais, daqueles que o homem se relaciona com o seu próximo, que tratam do relacionamento entre o homem e o próximo? Jesus sabia que mesmo esse homem achando que cumpria os mandamentos, ele caía no primeiro e principal mandamento, não terás outros deuses diante de mim, ou outros deuses além de mim, porque em seu coração, como vai revelar mais à frente, a sua riqueza era mais importante do que qualquer coisa, porque ele vai a Jesus com um questionamento, com uma pergunta, a pergunta mais importante da sua vida, que é, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe dá a resposta. Quando se faz uma pergunta, a não ser que seja uma pergunta retórica, espera-se uma resposta. Então, se ele fez a pergunta, Jesus foi bem objetivo. Jesus disse, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, depois vem e me segue. Era para esse homem dar pulos de alegria, porque se ele tinha uma dúvida do que faltava na vida dele para que ele alcançasse a vida eterna, ele teve a resposta. Mas isso revelou a ele que em seu coração a sua riqueza era mais importante do que a sua salvação. Porque como Jesus respondeu, a partir do momento que ele se desprendesse
das riquezas e seguisse a Jesus, tomasse a sua cruz, que no caso a sua cruz era abandonar aquilo que ele amava, aquilo que ele tinha por precioso, aquilo que ele tinha por tesouro. Ele só bastava largar isso e seguir a Cristo. Ou seja, ele obteve a resposta mais importante da sua vida, mas mesmo assim, por amor a essa riqueza, por amor aos seus bens, como vai falar mais à frente, ele sai da presença de Jesus de forma triste. E não foi uma forma triste, foi de uma tristeza profunda, porque ele poderia ter saído entristecido sem revelar na sua face, no seu semblante descaído, mas foi nítido para aqueles que viam que ele saiu muito entristecido, então o seu semblante deve ter caído. De repente, quando Jesus falou para ele que só faltava ali uma coisa, ele pode ter arregalado os olhos, esperando a resposta de Cristo, torcendo para que não fosse se desfazer de sua riqueza, porque em seu coração ele sabia que a sua riqueza era a coisa mais importante da sua vida, mais importante até do que a sua salvação, pois se ele cumprisse o que Cristo disse, o que Cristo lhe propôs, ele alcançaria a salvação, que era o que lhe prendia a este mundo, a essa vida, era o amor pelas suas riquezas. E isso acontece também muitas vezes com alguns de nós. Nós nos prendemos às coisas materiais, às coisas desse mundo, e nos prendem e fazem a nossa caminhada cristã, a nossa edificação, a nossa progressão na santificação tornar-se mais difícil, mais pesada. Então, que nós estejamos meditando em nossos corações, refletindo se existe algo que está nos prendendo. No caso aqui, riquezas, no caso dele, eram bem materiais. Mas o que é uma riqueza? É algo que se dá um valor. Então, para mim, pode ser riqueza não bem materiais, mas eu posso ter outras coisas como a riqueza da minha vida, como o tesouro da minha vida. Você pode ter algo que para você é mais importante do que a sua salvação, ou você não percebeu que você está dando mais atenção a isso do que a sua salvação. Mas Jesus mostrou para este homem que no seu coração a sua riqueza tomava o lugar de Deus. A sua riqueza fazia com que ele caísse logo no primeiro mandamento. E quando você cai no primeiro mandamento, é impossível que você não caia no restante, porque se eu tenho qualquer coisa além de Deus, como o meu tesouro, como a minha fonte de vida, como a minha fonte de paz, como a minha fonte de alegria, com certeza eu terei outras coisas. Porque o relacionamento entre Deus e o homem, o relacionamento que eu tenho com Deus e os meus irmãos, os meus próximos, eles são diretamente proporcionais. Quanto mais eu tiver um relacionamento com Deus, um relacionamento puro, um relacionamento verdadeiro, eu terei o mesmo relacionamento com o meu próximo. Quanto mais distante eu estou de Deus, quanto menor for o meu relacionamento com Deus, ou quanto mais conturbado for o meu relacionamento com Deus, com aquilo que Ele quer para a minha vida, com certeza isso vai se refletir no meu relacionamento com o meu próximo. Então, por cair e infringir o primeiro mandamento, ele não estava disposto a vender tudo que tinha para abençoar as pessoas, vender os seus bens e dar aos pobres e seguir a Jesus. O que é seguir a Jesus? Não é apenas viver caminhando ao lado dele, para onde ele for, ele ir atrás. Viver seguindo Jesus é viver na dependência de Jesus, é viver sobre o cuidado de Jesus, é viver sobre a paz que Jesus dá através da sua palavra, que é isso que nós fazemos. Nós não somos seguidores de Cristo porque adotamos novas práticas, passamos a andar com a roupa diferenciada, passamos a frequentar um templo, onde pessoas que comungam da mesma fé estão lá. Nós somos seguidores de Cristo porque nós dependemos de Cristo, nós vivemos na dependência de Cristo, da sua palavra, do seu consolo, da sua paz e de tudo que Ele nos proporciona através do seu amor e da sua graça. Então, esse homem, pelo amor à riqueza, como nós vamos ver no próximo verso 22, ele continua, Marcos continua dizendo, mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. No 23 diz, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É bom quando nós lermos a Bíblia, como ela, além de um livro espiritual, é um livro histórico, ela fala de fatos históricos. Ela não fala de contos de fadas. Não foi Marcos não é um poeta onde imagina coisas bonitas e escreve histórias bonitas, como muitos autores fazem. Marcos, ele está narrando fatos históricos. Ele não foi testemunha ocular, mas ele viveu com Pedro.
viveu com Paulo, que testemunharam tudo que Cristo tinha feito. Então, devemos procurar imaginar a cena, esse homem se ajoelha diante de Cristo, de forma aflita, perguntando o que ele precisaria fazer para herdar a vida eterna, e após a resposta de Cristo, ele se levanta de forma triste, se retira, muito provavelmente com alguns dos seus servos, por isso ele era rico, como Lucas diz, ele era um príncipe, era um líder, e se retira de forma triste, com seu semblante caído, coisa que todos percebem. E Jesus olha ao redor para os seus discípulos e faz essa afirmação: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Devemos fazer uma ressalva aqui. A pergunta do homem, no verso 17, ele fez o seguinte: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, no verso 23, diz: quão dificilmente, na parte B, né? Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. O homem falou sobre a vida eterna. Muitas vezes, o termo reino de Deus é confundido com vida eterna. O reino de Deus, nós podemos entender como o governo de Deus, né? A atuação de Deus, a vontade de Deus. A vontade de Deus sendo aplicada na vida do ser humano, né? Deus está governando sobre ele. Então, a partir desse momento, a partir de quando nós nos convertemos, ou Deus, quando nos chama com a sua graça irresistível e nos salva, ele nos atrai para o reino de Deus. Como Paulo fala em Colossenses 1,13, ele nos tirou do império das trevas, do domínio das trevas, do poder do pecado. Ele nos tirou disso, do poder do pecado, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou para o reino do seu Filho amado, ou para o reino de Cristo, ou para o reino de Deus. Nós que professamos a fé em Cristo, dada como dom, pela graça, sois salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus. Nós que professamos essa fé, nós já fomos transportados. Você vê que Paulo não diz, ele nos transportará para o reino dos filhos do seu amor. Ele fala que nós já fomos transportados para esse reino, que ele é dentro de nós, que ele age em todo o nosso ser. Então, quando Jesus responde, Jesus vai mais a fundo. Jesus não vai para a vida eterna, mas ele sabe que para que o homem entre na vida eterna, é necessário que esse homem passe para o domínio, para o reino de Deus, para o domínio da vontade de Deus na sua vida. É claro que na vida eterna, ou no reino dos céus, prevalecerá a vontade de Deus de forma plena. Mas o reino de Deus, o governo de Deus, o domínio da vontade de Deus já está entre nós, né? Em Lucas 17:20, os fariseus perguntaram quando viria o reino de Deus. E Jesus disse, o reino de Deus não virá de forma visível, não é algo externo. Não, quando alguém disser o reino de Deus está ali ou está aqui, não acredite, porque o reino de Deus está dentro de vós. O governo, o domínio de Deus está dentro de vós. Algumas traduções dizem o governo de Deus, ou o reino de Deus, está entre vós, referindo-se a ele mesmo, que era a vontade de Deus perfeita, vivendo entre os homens, servindo a Deus em perfeição. Então, ao invés de falar sobre a vida eterna, a qual esse homem pergunta, ele vem para um estágio anterior, que é necessário que nós sejamos transportados, como Paulo fala, que nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo, para o reino de Deus. Então, irmão, tenha essa convicção, que nós já fazemos parte do reino de Deus. Nós já temos o reino de Deus. E para que nós entendamos melhor o que é o reino de Deus, como é que eu entendo o reino de Deus, é como se você saísse, vamos pensar no tempo moderno, você sair de um país para o outro. Quando você sai de um país para o outro, ao ingressar nesse país, ou podemos chamar de reino, né, você passa a estar submetido ao rei desse país, às leis desse país, às obrigações desse país, aos deveres desse país. Você vai responder conforme a lei desse país. Ou seja, claro que no sistema moderno, democrático como temos hoje, os países são regidos por constituições. Mesmo que entre e saia presidentes, a Constituição permanece. Ele tem que submeter essa Constituição. Mas nos tempos antigos, quando se mudava o rei, mudavam-se as leis, os decretos. Ele mudava conforme a sua vontade. Então, estar sob o reino de Deus é nós sermos introduzidos em um reino onde tudo agora será regido pela vontade de Deus. Nós devemos nos submeter a essa vontade, a esses deveres que devemos servi-lo, ou melhor, essa bondade que ele nos dá de servi-lo através
da sua graça que nos chama para esse reino. Mas não são apenas deveres, são direitos, né? Nós somos cuidados por esse rei, nós somos protegidos por esse rei, nós somos curados por esse rei. A paz, por esse rei, a paz que nós temos, ela é nos dada por esse rei. Então, a partir do momento que nós entramos no reino de Deus, como nós assim já entramos, nós passamos a viver sobre esse governo, sobre essa vontade, sobre esse domínio, não mais sob o domínio das trevas, não mais sob o domínio do pecado, não mais sob o domínio da concupiscência da carne. Aí você pode estar pensando, irmão, por que ainda as coisas acontecem? Porque neste mundo, de forma geral, esse mundo jaz no maligno. O príncipe desse século reina, domina aqueles que não são filhos de Deus, domina aqueles que não foram regenerados, domina aqueles que não foram nascidos de Deus. E nós, apesar de estarmos livres do poder do pecado, nós ainda estamos com a presença do pecado. O pecado nos rodeia, o inimigo de nossas almas nos rodeia, nos tentando, o mundo nos bombardeia diariamente através de todas as formas. Então ainda estamos suscetíveis a pecar, mas não somos mais escravos do pecado. Você não é mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo do pecado, eu estou livre para adorar a Cristo. E dando sequência, no verso 24, Jesus continua explicando. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Veja que os discípulos ficaram admirados, porque Jesus falou para aquele homem que ele era necessário vender tudo que ele tinha, e no verso de 23, Jesus disse que era dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos, aqueles que seguiam a Jesus naquele momento, ficaram extremamente admirados, né? Ficaram surpresos com essa palavra. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe, ele repete e acrescenta, aprofunda, ele diz, filhos, quão dificilmente é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ele já vai mais a fundo. O problema não está em ter riquezas, em possuir riquezas. Ele vai no cerne, no coração, de onde parte todos as vontades humanas, a central do homem, de onde saem os maus pensamentos, de onde sai tudo aquilo que move o homem, que precisa ser transformado. O profeta fala que, Deus fala através do profeta que nos daria um novo coração, não um coração duro de pedra como era, mas um coração de carne, ou seja, um coração vivo, um coração, algo que é vivo, ele não é estático, ele cresce, ele evolui, ele é maleável, ele cresce no sentido positivo. Então, Jesus fala do problema do coração, a confiança na riqueza. O problema não está na riqueza, está na confiança. Por quê? Como o título da mensagem fala, a salvação de Cristo, ela nos dá uma segurança, e essa segurança nos dá uma paz. E essa confiança que esse homem tinha nessas riquezas, infelizmente, essa confiança, ela gera, no caso dele, uma segurança. E essa segurança gera uma paz. Então, a paz dele adivinha dessa confiança, dessa riqueza que ele possuía, né? E qualquer coisa que eu tenha que me gere confiança, que me gere segurança, que não seja Deus, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque eu posso estar criando um ídolo em meu coração. Pode ser riqueza, pode ser a minha saúde, pode ser o meu trabalho, pode ser um cônjuge, um ente querido. Então, a minha paz, a minha confiança deve estar em Cristo. É dele que deve vir toda a minha confiança. Qualquer coisa que traga essa confiança é perigoso aos nossos corações. Eu devo estar atento a isso. Se eu estou confiando no meu trabalho, se eu estou confiando na minha saúde, se eu estou confiando nos meus estudos, se eu estou confiando nas minhas forças. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque essas coisas elas produzem uma confiança. E essa confiança produz uma paz. Então, só que essa paz, diferente da paz que Cristo nos dá, essa paz ela pode ser removida, ela pode ser mudada de uma hora para outra. A paz de Cristo não. A paz de Cristo ela é permanente, ela é verdadeira, ela é segura. A paz do mundo, ela pode, se eu confio em algo do mundo, eu posso ter confiança e paz em um momento, mas em dado momento essa coisa pode mudar. Como nós temos visto nos dias de hoje, o mundo está aflito, né? Os países estão aflitos, os médicos estão correndo, pessoas estão aterrorizadas. De vez em quando nós
não recebemos, mas ouvimos falar de pessoas que recebem ligações de parentes chorando, nervosos, porque assistiam uma reportagem, porque assistiam um vídeo numa rede social, falando do agravamento, falando do aumento de mortes. Então, a gente percebe que a paz, muitas vezes, ela está suscetível a mudanças. E não deve ser assim. A nossa paz deve estar em Cristo. É claro que nós somos seres espirituais, mas nós somos também seres racionais, emocionais e sentimentais. Eu não estou dizendo aqui que ao perder o emprego, eu vou dar pulos de alegria. É óbvio que a minha parte sentimental vai sentir. Eu vou estar preocupado em arrumar um emprego, mas isso não é a base da minha vida. Eu não me desespero. Eu não penso em tirar a minha vida porque perdi o emprego, porque a minha saúde, eu recebi um diagnóstico médico que fala que eu tenho poucos dias de vida. Não, eu tenho convicção em Cristo, Ele é a minha paz, porque a sua salvação me dá segurança, e essa segurança me dá uma paz. Eu não posso ser um ser circunstancial, que tenho paz porque tenho isso, tenho paz porque tenho aquilo. Não, porque tudo isso é passageiro. A gente sabe como é comum de se falar, a vida é como uma roda gigante, às vezes nós estamos em cima, às vezes estamos embaixo. A vida é como as estações do ano. Às vezes estamos no verão, um dia alegre, feliz. Às vezes estamos no inverno, um dia triste, chuvoso. Então, isso representa de forma bem apropriada a nossa vida. E nós devemos estar preparados para isso. Então, quando Jesus continua, no verso 25, ele diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, entrar um rico nesse domínio da vontade de Deus. Por quê? Porque a confiança dele não está sobre o rei desse reino, está sobre a sua riqueza, né? Então isso torna impossível. E eles se admiravam ainda mais dessa palavra, né? No verso 26. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá então salvar-se? Ou quem poderá, pois, salvar-se? Aquele mesmo erro do homem, do jovem rico que questiona Jesus: o que é que eu preciso fazer para me salvar? A mesma coisa os discípulos falam no verso 26. Quem poderá, pois, salvar-se? Nenhum de nós pode salvar-se. Eu não posso me salvar, você não pode me salvar, ninguém pode salvar. Porque a salvação, Jesus fala no próximo versículo, que ele fala o seguinte, o 27. Jesus, pois, olhando para eles, disse: para os homens é impossível. Você vê que ele estava falando do jovem rico, falando de riquezas. Mas quando ele fala sobre a impossibilidade de salvação por atos, ele fala para os homens. Seja rico, seja pobre, seja de qualquer natureza, é impossível para os homens salvar-se. Não é impossível apenas para o homem salvar-se, é impossível para o homem acrescentar qualquer coisa à sua salvação. A salvação conquistada por Cristo através do derramamento do seu sangue, ela é completa, perfeita, irremovível. Né? Quem poderá tirar das minhas mãos? Jesus, se é Deus quem nos justifica. Paulo diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, se a salvação fosse comparada a um prédio, a um edifício, imagine o edifício mais alto do mundo. Se eu não estiver enganado, fica em Dubai, com mais de 800 metros. Se a salvação fosse comparada a um edifício, toda a minha vida, por mais religiosa que ela fosse, por mais que eu me dedicasse à minha prática religiosa, eu não poderia acrescentar um tijolo a esse edifício. Eu não acrescento um tijolo à minha salvação, porque toda a minha salvação, ela está diretamente ligada à obra de Cristo. Foi o que Cristo fez por mim, não é o que eu vou fazer mesmo como gratidão. O que eu faço por gratidão é o que o Espírito me move, porque ele me abre o entendimento e me faz entender o que Cristo fez na minha vida. Não é o que eu vou fazer para ser salvo. Então, não permita nunca que o seu coração, eu não devo permitir nunca que o meu coração faça com que essa palavra, que nosso coração é enganoso, como diz as Escrituras, que faça me pensar, então eu posso viver do jeito que eu quiser porque eu já sou salvo. Não, essa palavra não tem esse objetivo. Essa palavra tem o objetivo de fazer justamente o contrário, que eu viva uma vida de gratidão a Deus, que eu agradeça todos os dias a Deus pela salvação que Ele me dá, apesar do que eu sou, apesar das minhas falhas, apesar das promessas que eu faço de não mais cometer esse erro e voltar a cometer. Como Paulo falou, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu aborreço, esse faço. Então,
esse é o pecado original, que mesmo a gente não concordando, não consentindo com ele, volta e meia estaremos fazendo, porque somos humanos, somos pecadores. Mas essa salvação que é conquistada totalmente por Cristo, a qual eu não posso acrescentar um tijolo a ela, faz com que eu tenha gratidão eterna por Deus. Faz com que eu todos os dias acorde disposto a agradecer a Ele, que mesmo sendo que eu sou, Ele continua me abençoando, Ele continua disposto a me perdoar, as suas misericórdias continuam se renovando a cada manhã. Não permita nunca que esse princípio bíblico, esse princípio de Deus, que a salvação é pura e exclusiva e totalmente vinda de Cristo, venha conquistar meu coração e dizer que eu posso fazer o que eu quiser, ou eu posso errar, ou eu posso falhar. Assim eu não estarei mais servindo a Deus, aquele que me salvou, estarei servindo ao meu coração. E essa certeza, né, que Deus é quem me salva, que Cristo é quem nos justifica, como Paulo fala, ela não só me leva a ser grato a Deus por isso, mas ela me dá uma segurança, porque já pensou se a minha salvação dependesse do que eu faço? Com certeza eu a perderia no primeiro dia que eu a conquistasse, né? Então, além de dar esse sentido de que eu devo ser grato diuturnamente a Deus pelo que Ele faz, eu devo ter essa consciência e essa paz, que a minha salvação não depende do que eu faço. Ah, irmão, então eu posso errar e não preciso me entristecer porque eu estou salvo. Não, muito pelo contrário, eu devo me entristecer. E o entristecimento por conta de um pecado leva ao arrependimento. O arrependimento leva à mudança de atitude, o que vai facilitar o meu crescimento espiritual, a minha santificação. Então, que essa salvação seja completa em nossas vidas, que você tenha certeza que a sua salvação, a sua paz, a sua segurança deve estar e está em Cristo, se você já assim o aceitou como o Senhor da sua vida. É Ele que está intermediando entre nós e Deus. Ele sabe o que você sente no seu coração, Ele sabe o que eu sinto, porque Ele veio a este mundo. Em tudo foi tentado, a Bíblia diz, mas não pecou. Então, que essa palavra sirva para lhe dizer que a sua salvação não depende do que você faz, como esse jovem acreditava que podia fazer algo, como os discípulos acreditavam que podia fazer algo para conseguir essa salvação. E essa salvação, dependendo pura e exclusivamente de Cristo, lhe dá a certeza que nada do que você venha fazer fará com que você perca esta salvação. Para terminar, eu gostaria de ilustrar essa questão. Certa vez eu participei de um teste físico para promoção, e antes do teste físico foi nos dito, né, a todos que iriam participar, que não importa se eu for, era uma corrida de 2 quilômetros, que não importava se eu fosse andando, se eu fosse correndo, se eu fosse conversando, que nesse caso só era importante que eu comparecesse a esta corrida e assinasse lá o meu nome. Eu não precisava chegar em primeiro, eu não precisaria cumprir um tempo. E também, quando nós começamos a corrida, eu percebi que muitos saíram em disparada, né, querendo ser um dos primeiros, e outros saíram andando, conversando, como quem estaria passeando. E eu questionei, bora, chamando alguns para correrem, e eles disseram, não preciso correr. Independente do tempo que eu levar para ir e voltar, o meu posicionamento com relação à corrida já está garantido. É semelhante à salvação, né? Há aqueles que, por terem certeza da sua salvação dadas por Cristo, caminham de qualquer forma, mas outros, mesmo tendo certeza que não precisam correr, que não precisam chegar em primeiro, no caso da Bíblia, por gratidão àquele que nos chamou, àquele que nos salvou, se esforçam, como aqueles se esforçavam para serem os primeiros na corrida, mesmo não sendo necessário que eles corressem. Então a nossa vida deve ser assim, por gratidão pelo que Cristo fez, por gratidão pela sua salvação que nos foi dada, por gratidão por sermos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, vivamos uma vida convicta de que a nossa salvação vem dele, exclusivamente dele, e não há nada do que eu venha fazer que venha tirar essa salvação, essa segurança e essa paz em Cristo Jesus. Amém? Vamos agora ouvir o último louvor, essa é a sua graça com nossos irmãos.
vamos continuar louvando nosso Deus com o cântico Excelsa Graça. Os irmãos podem acompanhar na descrição do vídeo a letra. Foi meu Jesus que me salvou, na rude cruz se entregou. Tão grato sou por seu amor e sacrifício remidor. Por isso eu louvo ao bom Deus que o seu Filho ofereceu. Homem tão pobre, pecador, que excelsa graça, que amor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Que excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo foi salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Na esperança vivo eu de habitar no lar do céu. Aguardo Cristo me chamar e a sua igreja arrebatar. Por isso eu louvo a Jesus, que na esperança me conduz. Que excelsa graça, que amor, vou habitar com meu Senhor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Que excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Oh, como eu amo meu Redentor. Bom, agradecemos aos irmãos que nos acompanharam, irmãos e amigos. Já estendemos o convite para, no sábado, estarem conosco no próximo culto, nos acompanhando aqui no canal. Então, Deus abençoe a todos e tenham uma boa noite.